Oi, Antônio aqui, e hoje eu vou te ensinar como que você pode usar a inteligência artificial na sua vida para ganhar tempo e conseguir aprender as coisas mais rápido. Eu vou ensinar basicamente aqui como que eu pessoalmente uso, tanto na minha vida pessoal quanto na parte de trabalho, para resolver problemas e para criar soluções rápidas, tanto para os meus clientes quanto para os problemas que eu tenho durante o dia a dia. Como que usa a versão paga do GPT, por que é interessante usar a versão paga também, e eu vou mostrar alguns exemplos tanto no telefone quanto no computador. Então, tenho certeza que esse vídeo vai ser bem interessante e vai te dar bastante ideia de como que você pode usar a inteligência artificial para te ajudar. Então, se esse vídeo for útil para você, não se esquece de curtir o vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, que eu tenho certeza que o nosso conteúdo pode ser muito útil para você. Então, vamos lá, etapa por etapa, para você conseguir aí criar sua conta no GPT e começar a usar ele para conseguir ganhar tempo e, consequentemente, dinheiro. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no GPT, tá? Eu vou pesquisar aqui GPT. Ele vai me dar dois links, é o segundo link, a GPT Start Now. Então, essa aqui é o painel que você vai ver a primeira vez que você logar no GPT, né? Ele vai dizer, entrar ou cadastrar, obter respostas mais inteligentes, carregamento de imagens, de arquivos e muito mais. Então, se a gente criar um usuário aqui, a gente ganha alguns tokens, que são caracteres que a gente consegue usar para conversar com o modelo mais inteligente, tá? Se a gente não cadastrar, a gente vai ter que falar com o 3.5, é inteligente, tá? Mas não tanto quanto o 4. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou cadastrar. Tentar entrar com o tempo e-mail, porque todos os e-mails que eu tenho, eu já tenho a conta ali. Tentando aqui no tempo e-mail. Tenho que registrar aqui, ó. Registrei, senha. Registrando, beleza. Ele vai mandar um e-mail para confirmar. Recebi o e-mail. Vou confirmar. Meu nome é data de nascimento 21 do 2 não, 2021 não, né? Que senão vai ver que eu sou uma pessoa que 1990. Deu certo. Com e-mail temporário funciona. Então, você pode quebrar a limitação do GPT fazendo um monte de e-mail temporário. E aí você não precisa pagar por ele, tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai dar uma descrição, mais ou menos, tal. Também ele vai dizer que é pra gente conversar à vontade, não compartilhar informações confidenciais e verificar se os dados que realmente ele passar são verdadeiros, tá? Então, ok, vamos lá. Aí, tudo bem, mostra aqui, tá? Vamos ver, experimente já. Eu acho que ele vai pedir pra me pagar. Não, eu posso usar, eu posso usar o GPT-4o, ó, de graça. O que é muito bom, porque esse é o modelo mais inteligente. Entramos aqui no GPT, tá? Aqui vai ter fazer o upgrade do plano. Eu recomendo que, se você gostar e começar a usar ele, você pague o plano, porque o GPT aqui, de todos as IAs que eu usei, ele é o mais inteligente, tirando a Claude, mas como a Claude a gente não consegue acessar no Brasil, então o GPT ainda é a melhor opção. Mas, caso você não vai usar tanto, que eu duvido, porque eu uso todo dia, praticamente, então você não precisa. Você pode criar vários e-mails e ir usando eles até acabar o limite. Vamos lá. Primeira coisa que eu recomendo você fazer é vir aqui nas opções, e você vai ver aqui que tem meus GPTs, personalizar GPTs, configurações. Aqui no personalizar GPT, você pode criar instruções para ele. Então aqui ele dá o exemplo, ó, estímulos criativos. Aqui você vai dizer onde você está, com o que você trabalha, quais são os seus hobbies, sobre quais assuntos você pode falar por horas, quais são alguns dos seus objetivos, tá? Isso para ele entender melhor você como usuário, para poder te dar referências, analogias relacionadas ao que você gosta. Então, se você colocar, eu gosto de cachorro, ele vai dar uma analogia relacionada a cachorro, talvez. Então, é assim que funciona, tá? E como que eu deveria responder? Aqui ele tem, ó, forma mais formal, informal, respostas devem ser mais curtas ou mais longas, como que ele pode se dirigir a você. Então ele pode se dirigir como doutor, mestre, dar opiniões também sobre o assunto que ele acabou de falar. Então eu vou colocar aqui, me chame sempre de Antônio quando iniciarmos a conversa. Pronto, ele vai saber que meu nome é Antônio. Uma outra coisa interessante, tá, que eu recomendo você fazer é vir aqui em configurações, tá? Aqui tem algumas coisas de tema, idioma, arquivos, chats, tá?
Você pode colocar que é o idioma sempre em português, então ele vai sempre responder em português, mesmo que você coloque coisas em inglês. Mas eu deixo autodetectar porque eu uso as duas línguas. Sistema, que é o tema escuro, claro. Eu sempre deixo escuro porque eu odeio sistema claro, que eu uso bastante computador à noite, então pra mim prejudica. Personalização. Aqui, provavelmente ele vai estar desativado, tá? Às vezes ele está desativado. Então você vem aqui e ativa a memória. Por quê? A memória é legal porque você consegue manter informações de um chat para outro. Então aqui ele dá uns exemplos, tipo, não esqueça que gosto de respostas curtas, acabei de arranjar um bichinho, o que você lembra sobre mim, que é para saber daí puxar lá todas as informações que ele tem salvo. Onde paramos no meu projeto? Ele pode dizer, vamos parar em tal momento do projeto, lembre-se disso, ele vai lembrar. Para que é útil isso? Por exemplo, eu uso para minha empresa, tá? Eu coloco aqui o nome da empresa, então eu boto, o nome da minha empresa é D3 Digital, a gente trabalha com marketing digital, a gente oferece serviço de automação, serviço de tráfego pago, coloco todas essas informações para ele saber. Então, quando eu vou criar algum script, alguma coisa, ele já vai puxar essas informações da memória e colocar lá. Então, ele sabe que, eu vou dizer, esse script é para a D3 Digital. Então, ele vai saber, a D3 Digital, ela trabalha com isso, os valores são esse. Então, é esse que é o interessante de ter a memória, tá? Uma outra informação que é importante dizer é que mesmo que essas empresas digam que seus dados estão seguros e que eles não vão usar os seus dados para treinar as inteligências artificiais, eu duvido muito que eles não façam isso. Então, muito provavelmente, tudo que tu tá falando pro chat, eles estão salvando lá de alguma maneira e usando como contexto para poder gerar mais informações, tá? Eu tirei essa informação da minha cabeça, tá? Não tá escrito em lugar nenhum, porque eles falam que não salvam, mas eu duvido muito, tá? Então, cuidado, tá? Se você for colocar chave de API, informações de dados, senha, essas coisas, então, cuidado, tá? Só digo isso. Enfim. Agora aqui no GPT, como é que a gente pode usar ele efetivamente? Então, a gente pode pedir para ele criar alguma coisa, a gente pode usar ele como colega de estudo, tá? Eu uso bastante para estudar temas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto, eu tiro um print do projeto e mando para ele, ou tem alguma dúvida, alguma informação, e aí eu mando para ele, pergunto o que ele acha, me dá opinião sobre o assunto. Então, é bem interessante, ajuda muito, tá? Uma outra coisa que eu uso, que eu acho bem interessante, que eu vou mostrar aqui para você, que é uma coisa que para mim ajudou muito a ganhar tempo, porque é o seguinte, eu gosto bastante de podcast, gosto bastante de vídeos sobre filosofia e tal, só que realmente às vezes eu não tenho 1 hora, não tenho 6 horas para ficar ouvindo um podcast ou vendo um vídeo sobre filosofia. Então, o que eu costumo fazer, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do vídeo sobre estoicismo. Então, esse vídeo aqui ele fala sobre a arte de viver segundo Epiteto, que é sobre o livro dele, né? Então eu vou copiar aqui, tá? Essa palestra que ela tá dando, enfim, e vou vir aqui em explorar GPTs. Esse explorar GPTs ele é muito legal porque ele tem vários agentes prontos que as outras pessoas fazem e você pode fazer os seus também. Como que funciona isso, tá? Então aqui tem alguns exemplos dos em alta, tem por tipo de chat GPT e você pode também pesquisar por categoria, seja escrita, produtividade, pesquisa e análise, educação, estilo de vida, programação. Então tem vários aqui que tu pode usar, tá? Eu vou digitar aqui um que eu boto que se chama Summarizer. Vou pegar aqui vídeo Summarizer. Tá, tem vários tipos aqui. Eu vou pegar esse aqui, se eu não me engano esse aqui é o melhor. Vou iniciar o chat. Eu também posso deixar ele pinado à esquerda. Como é um negócio que eu uso frequente, eu venho aqui e boto mantendo na barra lateral. Mantive na barra lateral. Vou iniciar o chat. Vou colar o link do vídeo aqui e vou falar assim: faça um resumo desse vídeo em português, destacando os pontos mais importantes. Sempre permitir. Pronto. Bom, enfim, aqui ele escreveu tudo, tá? Eu pulei essa parte porque demora um pouquinho. Então ele resumiu aqui, ó. Epiteto foi um filósofo estoico que viveu parte da sua vida como escravo. Sua obra Enchiridion Manual foi adaptada pela escritora americana Sharon Lebel no livro Arte de Viver. O livro é uma coleção de máximas que orientam sobre como viver uma vida virtuosa e plena. Então, ele vai explicar aqui exatamente o que foi o assunto do vídeo, que é muito útil, tá? Vamos supor que eu queira salvar na memória alguma informação disso aqui. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Resiliência e superação. Enfrentar dificuldades com resiliência é essencial. Os obstáculos são oportunidades para o crescimento pessoal. Eu posso copiar isso aqui, colar aqui, não nesse summarizer, tá? Eu vou criar uma outra conversa, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colar aqui e vou lembre-se dessa frase.
memória atualizada. Então, pode ver que ele me chama pelo nome, ó. Lembrar do Antônio é uma ótima frase de para se manter motivado e focado. Como posso te ajudar hoje? E aí ele vai querer me ajudar e tal. Então, beleza, vamos fingir que passou o tempo, tô conversando com ele em outro chat, e aí eu queria lembrar dessa frase, não lembro mais. Então eu venho aqui e pergunto pra ele: PT, qual era aquela frase sobre resiliência mesmo? Ele vai puxar na memória. Vamos ver se ele puxou certo. Ele puxou certo, ó, pode ver, ó. Resiliência e superação. Enfrentar dificuldades com resiliência é essencial. Os obstáculos são oportunidades para crescimento pessoal. E aí aqui foi o que ele salvou, que é isso aqui mesmo. Então, é muito útil. Outras coisas interessantes que a gente pode fazer com o GPT, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos também usando no celular, o pago. Mas eu vou usar aqui um exemplo meu aqui do grátis, que você pode usar de graça no computador. Então, vamos supor que eu queria informações sobre uma imagem, ou eu queria criar um relatório sobre alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir pro GPT, tá? Eu não vou usar eu não sei se eu posso trocar o GPT aqui. Tô usando o 4O. Eu vou usar o 3, porque o 3 ele é tem mais requisições para fazer com ele. O 4 tem menos e ele é mais inteligente, então deixa para fazer as coisas mais importantes no 4. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir pro GPT-3 crie um relatório fake sobre vendas, leads, anúncios em geral, tá? Vou dar um exemplo qualquer, tá? Aí ele vai criar aqui um exemplo, né? E vou te dizer que eu acho que ele não mudou, cara, que ele tá fazendo no GPT-4, porque tá muito bem estruturado, tá? O processo. Eu vou ver no final, quando ele terminar, qual o GPT que tá fazendo isso. É o 4O, imaginei. Tá, enfim. Gastou, né, a minha aquisição? Fazer o quê? Tá, agora eu vou pedir pra ele: pegue esses dados e crie um gráfico. Ele vai analisar os dados que ele mesmo colocou. Eu posso copiar, por exemplo, mandar uma planilha para ele fazer isso. Eu posso pegar, por exemplo, tem uma planilha de gastos do mês que eu tenho, né? Então eu pego e mando ele calcular e mando ele dizer, por exemplo: GPT, me fala quais foram os meus maiores gastos aqui relacionados a coisas que não são importantes, não são relevantes. Então ele vai te dizer isso. Tá? Ele pode criar um gráfico. Então, olha só, isso aqui é um negócio, por exemplo, que eu venho aqui, faço e mando para meus clientes. Então eu ganho tempo, porque eu venho aqui, colo as informações, ele cria o gráfico de vendas, detalhado, específico, e eu só simplesmente pego, copio isso aqui e mando para os clientes, entendeu? Então, cara, eu ganho um tempo absurdo. Enfim, outras coisas que eu acho extremamente útil, por exemplo, para cuidar de planta. Às vezes eu tenho uma planta que não tá muito bem, eu tiro uma foto dela e mando para ele. Vou mostrar isso aqui no vídeo como exemplo prático para você entender, tá? Alimentação. Eu consigo pegar e tirar uma foto de um prato de comida, por exemplo, e mostrar ali, ele vai ter mais ou menos quantas calorias tem ali naquele prato. Então ele consegue te ajudar com isso também. Ele não vai ser exato, mas ele vai ter bem aproximado. Então ele vai conseguir, ele é um ótimo assistente para muitas coisas, tá? Vamos supor aqui então que eu queira que ele analise uma foto para mim, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui. Então, eu vim aqui e vou upar uma foto aqui do meu computador. Então, vou buscar uma foto aqui. Então, vou colar a foto aqui, tá? A foto do meu cachorro. O que é isso na foto? Qual a raça pode ser? Não, vou deixar para ele primeiro dizer o que é e depois eu pergunto qual a raça, tá? Então, vamos lá. Então ele diz exatamente ele descreve exatamente o que está escrito na foto, que é incrível, né? Porque ele tem a visão. Então eu posso dizer qual raça parece ser esse cachorro. Vamos ver se ele acerta. Bom, como pode ver, a gente fez algumas requisições aqui. Ele mais ou menos acertou, tá? O meu cachorro é uma mistura. Eu não sei direito que raça que meu cachorro é, mas sim, ele parece ser mesmo tipo um Border Collie com um pastor mesmo, seria isso. E ele tá exatamente certo, tá? Eu vou mostrar também agora como que a gente pode usar ele, a versão paga dele, no telefone, tá? Eu não tenho certeza se dá pra usar a versão de graça no telefone, mas eu vou mostrar como é que ele pode ser útil também com outras coisas que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Então, tô aqui no GPT
pago, tá? Para dar um outro exemplo específico, tá? Que é um exemplo que eu uso aqui com as plantas. Então, vejam só que coisa interessante. Eu não sei que planta é essa, por exemplo. Então, eu vou vir aqui e vou tirar uma foto dela para ele me dizer que planta é e o que eu posso fazer para ajudar ela. Então, vou tirar uma foto aqui, ó. Tirei a foto da planta, tá? E vou botar próximo. E eu posso perguntar: que planta é essa? Posso fazer para ela ficar mais saudável. Então, ele vai analisar que planta que é e vai me dizer. Então, ele me deu as informações. Uma outra coisa interessante, tá? Que eu posso falar para ele fazer, já que ele pesquisa na internet, né? É dizer assim, ó. Pesquise uma Ele não está buscando a imagem na internet, está criando uma imagem. Vamos ver se realmente ele vai conseguir criar a imagem da planta, que é. Bom, ele criou uma imagem aqui. Sim, na verdade é essa planta mesmo. É um pimentão, uma espécie de pimentão. Eu tenho aqui que é um pimentão pequeno. Ele é bem parecido com o que é mesmo, assim, mas não é exatamente igual, tá? Eu até achei que ele pesquisava na internet imagens, mas pelo que parece ele não pesquisa, ele só pesquisa textos mesmo na internet. Então uma outra função, tá, que eu acho bem interessante aqui do GPT é usar ele como assistente de voz, tá? Então eu vou selecionar aqui para falar com ele e vou fazer uma pergunta para ele precisar da internet e me falar. Então vamos lá, GPT, olha para mim quanto que está custando o Bitcoin hoje e qual que é a previsão, se ele vai subir ou se ele vai descer. Responda em português, por favor. O preço do Bitcoin hoje está em torno de 267.091,93. No mercado brasileiro, a capitalização de mercado do Bitcoin é de cerca de 5,05 trilhões, com um volume de negociação de aproximadamente 179,6 bilhões nas últimas 24 horas. Quanto à previsão se o Bitcoin vai subir ou descer, isso é sempre incerto e pode ser influenciado por uma variedade de fatores, como o sentimento do mercado, desenvolvimentos regulatórios e eventos globais. Historicamente, o preço do Bitcoin tende a aumentar nos meses que antecedem o halving, um evento que reduz pela metade a recompensa para os mineradores. Mas outros fatores também podem impactar o seu valor. Se estiver interessado em acompanhar mais de perto essas tendências, é importante monitorar fontes confiáveis e manter-se atualizado com as últimas notícias e análises do mercado. Tá, beleza. Então, vou fechar aqui e vou mostrar que dentro aqui ainda eu tenho o texto. Então, ela não conseguiu falar esse número, né? Porque ela mistura um pouco com inglês e português, ela fala tudo errado. Mas eu tenho informação em texto, caso eu queira verificar. E também, se eu quiser verificar se a informação está certa ou não, eu posso olhar da onde que ela tirou essa informação. Então, aqui, ó, do CoinMarketCap, também tirou do Coinbase e também tirou do Livecoins. Então, ela fez uma pesquisa e ela pegou as informações, mastigou para mim e me entregou por áudio. Então, é isso. Então, eu tô aqui no meu GPT, tá? O meu GPT pago, no caso. E eu vou mostrar como é que a gente faz para criar os nossos próprios agentes dentro do GPT com as informações que a gente quer, tá? Vai estar disponível para você poder criar o seu. Então, você vem aqui e cria o seu. Então, como que funciona? A gente dá um nome pro GPT. Eu vou botar aqui mentor estoico. Porque eu vou pegar informações do livro do Epiteto, tá? Uma breve descrição do que esse GPT faz. Aqui eu vou botar que ele é um mestre estoico, tá? Agora, eu vou dar as informações específicas para que ele sempre faça isso antes de eu fazer uma pergunta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar esse prompt pro GPT automaticamente e depois vai enviar a minha pergunta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Você é um mestre estoico com anos de conhecimento sobre a filosofia estoica.
Sua base de conhecimento é ampla e você está... Não, você tem a tarefa de me ajudar a me tornar a melhor versão de eu mesmo possível. Você vai responder minhas perguntas com respostas baseadas na informação que você possui e irá me ajudar a solucionar os problemas. Ponto. Aqui, tô dando um exemplo da instrução, mas tu pode ser bem mais específico, pode adaptar bastante, deixar mais do jeito que você prefere. Aqui só tô dando um exemplo, no caso, tá? Quebra-gelo. Isso aqui é tipo, o que eu posso fazer para me ajudar. Então, me diga uma frase estoica. Então, eu clico aqui, ele vai me dizer. Posso botar vários, né? E agora aqui a base de conhecimento, que é de onde ele vai puxar essa informação. Então, ele, além de ter acesso à informação, ele também vai ter acesso à web. Então, eu vou aqui, carregar arquivos. Tá? Interessante saber também que esse livro que eu baixei aqui, ele tá em inglês. Então, o PDF todo tá em inglês, mas ele ainda assim vai me responder em português. Porque eu vou colocar aqui, responda sempre em português. Pronto, tá? Então ele carregou aqui, então ele configurou aqui e eu vou criar. Eu posso colocar também uma foto, eu posso tanto upar uma foto como usar o dali para configurar. Ele vai pegar essas informações que vai gerar uma foto. Então eu vou clicar aqui, ele vai gerar uma foto, ó, que é o gerador de imagens da própria OpenAI, né? Ó, criou aqui a imagenzinha. E aqui também posso colocar as configurações adicionais e ver aqui se eu quero que os meus dados sejam usados para aprimorar o modelo. Eu deixo porque whatever, né? Vamos aprimorar o modelo dos caras aí para ficar cada vez melhor. E aqui, nesse criar ações, eu posso criar uma autenticação. Por exemplo, se eu quero que isso aqui seja só disponível com user e senha. No caso, algum tipo de autenticação para eu poder vender esse GPT aqui, tá? Então eu posso criar a chave de API, alt. Então a gente pode trabalhar isso aqui, né, também, para essa parte. E eu posso também usar para upar conhecimento da minha empresa, por exemplo, se eu quiser aqui dentro e depois colocar para eu acessar essa API, esses dados aqui que estão aqui de um outro, por um outro esquema, por minha própria API interna, por exemplo, entendeu? Então, aqui tá um exemplo, tá? Mas não vou fazer isso aqui, não vou mexer nada disso aqui, eu vou só criar, tá? Então vamos criar aqui, ó. Qualquer pessoa com link, apenas a mim. Não, vou deixar qualquer pessoa com link, daí depois eu coloco ali no link para você poder usar esse GPT. Eu vou atualizando ele, eu vou botar vários documentos aqui de estoicismo, tá? Que eu tenho uns livros aqui separados. Então, vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho para salvar, tá? Normal. E aqui ele vai gerar o link, tá? Então eu posso copiar esse link, eu vou copiar esse link e vou salvar, que depois eu vou botar o link na descrição para você testar. E vamos ver aqui o GPT. Então, pode ver, criou aqui, tá? Vou mandar ele falar uma frase estoica, ele vai me falar. E me deu uma frase. Então agora se eu tenho algum problema, por exemplo, ou quero saber do livro, mais do livro específico que eu upei aqui, poderia ser qualquer livro, né? Então vamos supor que eu tenho upado só um livro. Então eu venho aqui e coloco, me dê o resumo desse livro e os principais pontos importantes. Então ele vai gerar pra mim aqui. Bom, então, aqui ele daí demorou um pouquinho, mas ele fez aqui. E é basicamente isso. Então, para isso que serve criar os GPTs, né? Eu posso treinar ele com várias coisas. Eu posso pegar, por exemplo, documentação de alguma coisa e jogar aqui dentro. Então, é bem, bem legal, tá? É basicamente isso. Então, qualquer dúvida que eu tiver e ele tiver essa informação, ele pode ir me ajudando. E ele vai lembrar também das coisas que eu falei para ele. Então, é bem interessante, tá bom?
E claro, se eu clicar aqui, ele vai deixar pinado lá já no meu lado esquerdo ali, entendeu? Então, se eu quiser editar ele, colocar mais informações, eu só clico aqui em editar, clico em editar GPT, ele vai editar. Ó, abriu. Eu posso carregar mais arquivos, remover arquivos. É basicamente isso. Bom, então, basicamente foi isso, tá? Referente ao ChatGPT, eu espero que você tenha conseguido entender como ele funciona, tá? E ver que realmente é uma peça-chave importante aí para que você possa não só aprender mais rápido, como ganhar tempo, tá? E é muito bom ter um local onde a gente consiga pegar informações rápidas e ter bastante informação rápida. Então, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Eu tenho algumas sugestões do que você pode usar o GPT, que pode ser muito útil e são coisas que eu já usei, tá? Tem uma coisa aqui que eu chamo que é resolver por zero. O que é resolver por zero? É quando a gente cria uma solução, onde a gente documenta essa solução e consegue entregar isso para várias pessoas, tá? A gente consegue implementar isso em praticamente qualquer negócio e também consegue implementar nas nossas vidas. Então, o que a gente poderia fazer, tá? Alguns exemplos. Vamos supor que você precise de um calendário de conteúdo. O GPT pode te ajudar com isso. Vamos supor que você precisa de um cardápio onde você tem alergia de algum alimento, mas que você gosta de coisas específicas. Então ele pode te ajudar a criar esse cardápio. Vamos supor que você precise analisar quanto que está sendo os seus gastos, mas você não quer ficar fazendo isso manualmente. Você pode mandar para ele, ele analisa para você e te dá uma sugestão de como é que você pode ter uma melhor educação financeira. Outra coisa que ele pode te ajudar, vamos supor que você queira ter um plano de estudo ou um processo, criar um processo para alguma coisa dentro do seu negócio, dentro dos seus hábitos, querer criar um hábito novo, ele pode te ajudar com isso. Então, assim, é um negócio bem interessante. Uma outra coisa também, outra sugestão que é bem legal, por exemplo, você tá mexendo ali querendo arrumar seu carro, você pode tirar uma foto do que você tá fazendo e pedir. Por exemplo, como é que eu faço para trocar a vela aqui do carro tal, do Honda tal? Aí ele vai lá, tu tira a foto, manda para ele vai saber que é o Honda tal, ele vai olhar e vai te dizer como é que tu faz isso. Então, é um negócio bem legal. E você pode criar, enfim, e-books e coisas do tipo para poder vender e entregar como valor agregado para os seus clientes, tá? Eu uso bastante para fazer esse tipo de coisa, criar scripts, criar e-books e tal. E é uma coisa bem bacana, tá? Bom, espero que você tenha entendido como funciona essa introdução aí do GPT, como você pode começar a usar ele. Esse foi então um vídeo sobre o GPT, né? Espero que você tenha conseguido tirar um bom conhecimento daqui e que seja útil para você. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Obrigado e tenha um ótimo dia. Bloodstained hurricane, leave me alone, let me be this time. You carry on.